Eu tenho certeza que você, assim como eu, foi surpreendido por um monte de coisa que você tinha que fazer depois que o seu CNPJ estava aberto. Aí é imposto para cá, imposto para lá, controle daqui, controle dali, separa conta jurídica da conta pessoal e tudo tem que emitir nota fiscal. Só que isso aí ninguém te conta. Ninguém te fala o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Então, nesse nosso episódio do GBPFS, eu vou contar um pouco sobre as dificuldades de empreender e um monte de coisa que você descobre que você tem que fazer no meio do caminho, porque ninguém te fala, mas todo mundo te dá um tapinha nas costas para falar: vai lá e abre a empresa que você vai ganhar dinheiro. Tirar a foto num carro legal, num restaurante legal, tirar uma foto com a roupa legal, isso aí é fácil. E a gente sabe que disso aí tá lotado, independente se na internet ou não, mas a gente sabe que tem diversas pessoas que estão aí na área que vivem só de aparência, né? Principalmente aí alguns gurus e especialistas aí do nosso segmento, né? Que é só aparência e roupinha bonita apertada. Mas, né? Cada um sabe de si, né? Então, existem algumas coisas que a gente precisa falar e falar abertamente, porque são coisas que a gente só descobre depois. Existem coisas que a gente só descobre quando está à beira de quebrar ou à beira de quase perder o CNPJ, como foi o meu caso com a GB, né? Então, vamos lá. A foto de roupa bonita é legal? É. Ter um carro legal é bom? É. Você trabalha para isso também, tá? Mas a gente sabe aí que isso demora um pouco, isso não é aí da noite para o dia, como a gente vê aí algumas pessoas falarem que dá para ficar milionário depois de você aplicar tudo que você vê num curso online, que dá para você aumentar o seu faturamento, né? Depois de pagar uma mentoria de 15, 20, 25 mil reais, sendo que você não fatura isso no momento, né? Mas se você pagar, você vai faturar, né? Sendo que algumas pessoas mostram aí alguns números de faturamento, mas se você for olhar a fundo, o negócio não bate direito, né? Então a gente vai falar sobre a realidade do empreendedor, né? E eu vou falar para vocês qual é a minha realidade como empreendedor na climatização, como empresa de treinamento, assessoria, né? Como profissional que saiu da operação e virou fundador de uma empresa. Então acho que é basicamente isso que vocês precisam entender, porque é o movimento que quase todo mundo faz, né? Então, quase todo mundo é funcionário em algum lugar e depois decide virar o próprio chefe. Só que tem algumas particularidades que você só descobre depois. Existem coisas que ninguém te conta, né? Existem coisas que algumas pessoas te contam e você não leva fé, mas você prefere levar fé no cara que está bem vestido e fala legalzinho, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de realidade, sobre esse tipo de verdade, tá? A gente vai falar de como é empreender de verdade na climatização, de como é ter uma empresa de verdade, de como é ouvir alguns desaforos e passar por algumas situações. Então vamos lá. Bom, vocês já perceberam que eu estou sentado no sofá, né? É um vídeo completamente atípico, mas é para falar de coisas que são transparentes. Então, em vez de eu gravar no fundo, com a TV no fundo, ou gravar no fundo padrão, que aparece a porta,
eu resolvi gravar no sofá porque é um bate-papo franco, um bate-papo aberto. Tá? Então a gente é moldado, a gente é, vamos colocar assim, treinado a trabalhar de sol a sol. Então a gente sabe executar, a gente sabe fazer, tá? Então, como a gente trabalha com climatização, né? A gente foi treinado a fazer instalação, a fazer manutenção, etc, etc, tá? Muitos não sabem, mas essa foi a minha rotina durante 10 anos. Fazendo instalação, fazendo manutenção, carregando a marmita junto com as ferramentas dentro da minha mochila, tá? E a gente, do nada, em algum momento, tem que passar a ser supervisor, a olhar a obra, porque a gente tem um pouco mais de conhecimento técnico, ou porque não tem ninguém para assumir o cargo, certo? Só que a gente não é preparado para isso. A gente só recebe assim, ó, a partir de hoje, você olha os meninos aí, beleza? Olha os meninos que eu confio em você. Mas a gente não é treinado, a gente não é preparado para isso. Da mesma forma que a gente também não é preparado para ser dono de empresa. Mas por que a gente quer ser dono de empresa? Porque a gente está cansado de ser funcionário. Ou porque a gente está cansado de ver o patrão enfiar dinheiro no bolso e pagar pouco para a gente. Só que o que ninguém conta e que ninguém sabe, que, vamos lá, vai, em diversas situações, o seu patrão pode ter deixado de receber o salário dele para pagar o seu. Tá? E aí, quando a gente vira empreendedor, mas pensando com cabeça de CLT, a gente faz algumas merdas. E eu fiz várias. Tá? E eu fiz várias. E a gente vai falar mais sobre isso hoje. Mas o que eu quero que vocês enxerguem é que esse vai ser um vídeo de transparência. Entendeu? Sem meias palavras, sem ficar com firulinha. Então, a gente cresceu ensinado a ser o melhor funcionário, não a ser o melhor supervisor e muito menos a ser o melhor chefe ou ser o melhor dono. E aí, do nada, a gente, por estar puto ou por querer ter uma vida e uma condição melhor, decide empreender. E aí existe um monte de coisa que ninguém conta para você, tá? Por mais que você pergunte, cara, como é que foi, como é que isso? O cara não te conta. Muitas das vezes nem ele sabe que ele precisa desse tipo de coisa, porque ele só vai, ele só funciona e a empresa dele só roda. Ele paga a conta e está tudo bem. Ele paga a conta, ele viaja e está tudo bem. Mas a empresa dele não tem uma saúde financeira. Se ele parar de trabalhar, o negócio não anda, entendeu? Às vezes até anda, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, acho que para começar realmente, a gente precisa lembrar que ter um CNPJ é fácil. Você vai lá no Gov, faz todo o trâmite, é gratuito, não paga nada, entendeu? Embora tenham empresas que vendam assessoria para você abrir um CNPJ, é gratuito no Gov, entendeu? Mas ninguém te fala que você vai precisar ter um capital social, e você também não faz ideia do que raio seja esse capital social, né? Porque você também não tem um contador, né? Você não sabe que a partir do momento que você tem um CNPJ, o seu CPF é uma coisa, o seu CNPJ é outra, porém, até as dívidas podem ser vinculadas de um para o outro, tá? Então, é um pouco difícil você falar assim, eu vou ter um CNPJ e vou tocar uma empresa. Tá, você virou um CNPJ e você vai tocar uma empresa. Tá bom. E os impostos? E os encargos que tem? William, mas eu abri um MEI. O MEI é só 65, 72, alguma coisa assim, né? Por mês. Sim, é só isso. Só que você vai ter que pagar. Não, mas aí eu já tenho alguns clientinhos por fora, já cai na minha conta pessoa física, tá tudo certo. Tá tudo certo, só que você é MEI, então você é um microempreendedor individual. Tudo que cai na sua conta física automaticamente pode ser atrelado ao seu CNPJ, porque o seu CPF faz parte do seu CNPJ. Só que isso aí ninguém te conta.
Ninguém te conta que você tem que emitir nota fiscal, entendeu? Ninguém te conta. Isso foram coisas que não contaram para mim, eu descobri no meio do caminho. Tá? E detalhe, eu tinha um monte de gente em volta que já tinha empresa aberta, um monte, tá? Não era um, dois, não, um monte. Por quê? Porque eu lidava só com pessoas que eram empresas. O que eu fazia? Treinamento dentro de um fabricante. Antes eu fazia treinamento no distribuidor. Eu só lidava com empresas da nossa área. Mas ninguém, quando eu abri a empresa e falei o que eu ia fazer, né? Ninguém falou, oh, você tem que tomar cuidado na hora de abrir a empresa, porque você tem que colocar os KNAI certo do que você vai trabalhar, porque o KNAI que você usa muda a alíquota do imposto que você paga. Isso aí ninguém falou. Mas como eu já disse, um monte de tapinha nas costas e não, mano, vai lá, abre a empresa que você vai ganhar dinheiro, porque o que você faz é bom. Abre lá que eu te dou uma moral no Instagram, eu te dou uma moral no Facebook, eu te ajudo a divulgar os treinamentos, isso aí tava cheio. Isso aí é a mesma coisa quando você fala que está instalando um ar-condicionado e seus vizinhos tudo fala que quando for instalar ar-condicionado eles vão te chamar. E aí quando você dá fé, o cara já está com o ar instalado porque ele chamou outra pessoa que cobrou mais barato. Mas só que na hora que dá problema, ele liga para você. Fala assim, ô vizinho, você pode me dar uma ajuda? Entendeu? Como eu já ouvi de diversas pessoas. Cara, você pode me dar uma ajuda? Eu estou precisando atender um cliente meu, só que eu não sei como é que eu faço. E durante muito tempo, eu fiz. Como durante muito tempo, você fez manutenção para seus parentes de graça. E tá tudo certo. Tá? Mas existem alguns momentos que a gente precisa e deve mudar. Tá? E isso acontece quando a gente começa a se profissionalizar. E aí que realmente começam a aparecer diversas dificuldades. Por quê? Quando você começa a se profissionalizar, você deixa de fazer favor. Porque a maioria das vezes o cara vem te pedir um favor de algo que você cobra. Exemplo, tá? Diversas pessoas vieram me pedir favor para eu ajudar elas para fazer diagnóstico de código de erro. Só que esse é o meu trabalho. Eu tenho uma consultoria e uma assessoria de obra. Mas o cara não quer pagar assessoria, ele só quer tirar uma dúvida. Então ele me liga. Ele quer tirar uma dúvida. Ele me liga assim, ô William, precisava da sua ajuda. Aí eu falo, tá, minha ajuda custa X. Não, mas eu só preciso da ajuda aqui para diagnosticar o código de erro. Falei, tá, mas esse é o meu trabalho. Um dos. Entendeu? Se eu falar para você assim, ô, vem aqui olhar meu ar-condicionado, que ele tá apresentando o código de erro, você vai vir sem cobrar? Você vai resolver sem cobrar? Não. E por que eu tenho que te ensinar a resolver sem te cobrar? Então, quando você começa a profissionalizar, você começa a ter problemas. Porque todo mundo que te cercava, né, e estava interessado no que você tinha a oferecer, desinteressa porque você cobra. Tá? E aí acontecem outras coisas. Você começa a perceber que para você crescer, você precisa ter processo, você precisa ter os modos certos de fazer as coisas. Você começa a perceber que você precisa de um contador, né? E eu com a GB achei que só ia precisar de contador para fazer a mudança de MEI para ME e aí estava tudo certo. Só que na hora de fazer a mudança de MEI para ME, eu tive problema. Porque o contador era meu amigo. E aí ele não sabia o que ele estava fazendo. E aí eu quase perdi o CNPJ nessa transição de MEI para ME. Aí, como eu sempre falo, e muitos de vocês já me ouviram falar, eu achei a Kelly. Eu não, né? A Grazi achou a Kelly. E aí a Kelly colocou as coisas em ordem. Né? E aí eu entendi que eu precisava ter controle, que realmente eu precisava separar as contas da empresa física, as contas a minha conta física da minha conta jurídica, né? Eu descobri que por eu ser MEI, eu não podia pegar dinheiro da minha conta PJ,
PJ e transferir para a Grazi. Por quê? Porque é a Grazi que pagava as contas de casa. Melhor é a Grazi que paga as contas de casa. E eu não podia fazer isso. Aí eu tive que prestar conta disso para Receita. Só que isso aí ninguém te conta, irmão. Ninguém te conta. Ninguém te conta que tudo que entra na conta da empresa, você tem que emitir nota fiscal. Aí teve mês que na hora de fazer o levantamento junto com a Kelly olhou para mim e falou assim, William, tem X de nota fiscal e tem Y de faturamento. Como é que eu justifico? Eu falei, não sei. Ela falou, então, essa é a pergunta. Você tem algum comprovante de alguma coisa? Tem? E não tinha, cara. Eu não tinha. Entendeu? Eu não tinha um monte de coisa. E aí você começa a colocar as coisas no papel, você começa a colocar a coisa em ordem, tá? Ah, olha, mas o que tudo isso tem a ver com as dificuldades do empreendedor? Tem a ver que a gente é moldado para ser sempre a mão de obra braçal. A gente é treinado a sempre ser o braçal. E, às vezes, ser o supervisor, mas nunca ser o dono. E aí, quando isso acontece, né? Quando acontece isso de você querer mais, tá? Ou no meu caso, né? Eu estava insatisfeito com o que eu via no mercado em relação ao treinamento, porque era muito treinamento, aliás, ainda é hoje muito treinamento só para falar que o produto é bom, que o produto é isso, vende a minha marca, não sei o quê, e aí vamos beber, vamos comer, vamos dar brinde, né? Mas conhecimento técnico que é bom, pouco. E aí isso me incomodava, né? Isso me incomodava. E aí eu lembro de ouvir de um dos gestores que o treinamento era para vender máquina, não para ensinar os caras a mexer na máquina. Eu falei, tá, então se é desse jeito aí, alguma coisa tá errada. Porque eu não vim para cá para ser mais um. Se fosse para ser mais um, eu ficava onde eu tava, que lá eu era mais um. Eu vim para cá para fazer diferença. Não, mas aqui, isso aqui existe para vender máquina. Entendeu? O cara vem aqui, conhece um pouco da máquina, fica seguro e vende. Tá, mas qual o conhecimento técnico que a gente vai entregar? Não, não precisa entregar conhecimento técnico, não. Entendeu? E aí eu comecei a ver que isso ia contra as coisas que eu acredito. Né? E vai contra o que muitos dizem por aí no mercado. Que os caras vêm com promessa milagrosa, com isso, com aquilo. Enfim. Tá? Então, quando você vai empreender porque você tem uma insatisfação, no caso de vocês que fazem instalação, que fazem manutenção, que você está cansado de ver os caras que trabalham do seu lado fazendo instalação porca, você está cansado de ir resolver problema de outras empresas que fez de qualquer jeito e tirar um puta de um dinheiro do cliente, só a sua insatisfação e só o seu conhecimento técnico não vai ser suficiente. Vai faltar informação. Entendeu? Então você vai precisar entender de gestão, entender como é que você contrata colaboradores, porque às vezes você contrata o cara para ele fazer uma coisa e você não alinhou com ele o que você quer que ele faça. Então tem uma série de coisas, tá? Mas o que mais pega no você empreender é você entender que você tem que gerir a empresa. Você entender que você precisa pensar para as coisas acontecerem e não simplesmente só sair na rua oferecendo serviço e produto. E eu errei. Errei não. Eu aprendi errando durante um ano que só ter conhecimento técnico e querer vender curso online não ia dar certo. Mas ia dar certo para mim, porque o meu perfil é o meu modelo. Eu precisava fazer algo mais. Para fazer algo mais, eu precisava fazer treinamentos presenciais. E aí, no meu caso, eu esbarrei em algumas situações. Se o treinamento ia ser de algum fabricante, se ia ter brinde, se ia ter café, se ia ter certificado. O cara estava mais preocupado com o café e com o certificado do que com o conteúdo.
entendeu? E aí eu tomei alguns prejuízos, só que isso aí ninguém conta, ninguém fala, entendeu? Então, alguns treinamentos que eu fiz aí no início da GB, 2021, 2022, me trouxeram prejuízo, entendeu? E tá tudo bem, porque o erro foi meu. Eu não soube organizar, eu não soube planejar, eu não soube fazer, ter rédea sobre o meu negócio. Eu deixei que outras pessoas tomassem a frente no evento que era meu, entendeu? E aí você descobre que nem todo mundo realmente está na mesma missão. Todo mundo, nem todo mundo realmente está com a mesma intenção. E aí você vai aprendendo e vai mudando, as coisas vão acontecendo, certo? Mas todas essas dificuldades, todas essas questões serviram para enxergar que, a partir do momento que eu voltei a aplicar o que eu aplicava quando eu era funcionário, ou seja, trabalhar com processo, trabalhar com prazo, entendeu? Trabalhar com mais organização, com mais controle, as coisas passaram a acontecer, entendeu? Porque diversas pessoas que eu conversei ao longo desses 4 anos de GB me falaram a mesma coisa. Cara, na empresa que eu trabalhava era tudo certinho, era tudo alinhadinho. Na minha empresa eu só fiz no primeiro mês. Por quê? Quando você está na sua empresa, irmão, a sua preocupação é pagar as contas. Porque você não é mais colaborador. E independente se você trabalhar ou não, com uma aspas bem grande, seu salário vai cair no final do mês. Não, você tem que correr atrás. Você tem que fazer. E aí, a necessidade fode toda a sua estratégia. A necessidade fode todo o seu planejamento. Tá? Muitos de vocês só seguiam um planejamento, só seguiam um processo, porque alguém planejava. No meu caso, para algumas coisas, eu tinha que fazer o planejamento e pôr as equipes para executar. Eu tinha que fazer o planejamento de treinamento e ministrar o treinamento. Aí, quando eu abri a GB, eu queria fazer treinamento sem fazer planejamento. Aí eu tive prejuízo. Então, a gente precisa entender que a parte técnica do ser empreendedor, a gente já sabe, a gente já domina. A parte de gestão do ser empreendedor, não, a gente precisa aprender, a gente precisa andar com pessoas que já fazem isso. Ou, em algumas situações, contratar pessoas idôneas, tá? Vou repetir a palavra, contratar pessoas idôneas que realmente sabem o que estão fazendo, que realmente tem um resultado para mostrar, que realmente tem uma empresa que condiz com a realidade. E não simplesmente tem um negócio faraônico com alunos fictícios ou com resultados maquiados, tá? Ah, William, mas aí fica difícil. Não, não fica difícil. Tem algumas coisas que você pode fazer para descobrir se o cara que você está pedindo ajuda realmente, realmente é e tem tudo que ele fala. Mas isso aí vai ficar para outro vídeo. Porque o vídeo de hoje, né, o nosso GBPFS de hoje, foi para falar um pouco das dificuldades de ser empreendedor. E por mais que eu tenha falado mais das minhas dificuldades, eu tenho certeza que você se viu em algumas delas. Sem saber o que fazer depois que o CNPJ está aberto, sem saber onde procurar cliente, sem saber como oferecer o serviço, sem saber apresentar sua empresa, sem saber contratar colaborador, sem saber delegar, porque você sempre fez. Né? E quando você vai empreender, delegar é uma das coisas mais complicadas que tem.
Principalmente quando você tem sócio, porque você tem que pegar o seu sonho e entregar na mão de outra pessoa. E a gente tem aquele grande problema, né? Ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Porque quando a gente instala é assim. Ah, do jeito que eu faço, nenhum dos meus meninos faz. É lógico que não. Eles não são você. Tá? Por isso que a gente precisa ter controle, precisa ter organização, precisa ter processo. E precisa entender que a gente precisa sim conhecer de um pouco sobre gestão para saber como a nossa empresa vai trilhar os caminhos e os passos. Porque aí deixa de ser do nosso jeito e tem que ser do jeito da empresa. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.